Já passou sensivelmente um terço da temporada 24-25 e visto que ainda estamos em paragem de competições de clubes, acho que faz todo o sentido fazermos aqui uma análise aos jogadores do Benfica, quem é que está bem, quem é que pode melhorar, e vamos fazer isso então neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa canada. O Benfica está agora a atravessar um terço da temporada e não foi uma época até agora fácil, começou difícil, com Roger Schmidt a não conseguir os resultados e a sair. Houve a mudança para Bruno Lage e assim as coisas começaram a entrar no rumo certo. Até agora temos 16 jogos, 12 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, com 40 golos marcados e 12 sofridos. E hoje vamos estar a analisar os jogadores do plantel principal do Benfica e tentar perceber quais é que têm sido os grandes destaques desta temporada e as desilusões. Vamos só analisar os jogadores que estão neste momento no plantel. Acho que não faz grande sentido estarmos a falar de jogadores que já saíram e tentar perceber quais é que são os jogadores que têm a dar o passo em frente e aqueles que têm de continuar a apresentar o nível onde estão. Mas sem mais longas, vamos então avaliar os jogadores do Benfica nesta temporada 24-25, pelo menos até agora, e começamos primeiro com os jogadores que estão sem avaliação. Eu coloquei aqui o grupo de jogadores que está com menos de 100 minutos, e ainda são alguns. Temos Samuel Soares, que fez apenas um jogo até agora, 90 minutos disputados. O segundo guardião do Benfica não teve assim muitas chances, mas ainda assim teve mais sorte que André Gomes, que ainda não se estreou até agora pela equipa principal do Benfica. Na mesma situação está Bajrami, que ainda não tem também qualquer minuto pelas águias na equipa principal. Seguimos para João Rego, que fez 2 jogos nesta temporada pela equipa A do Benfica, 5 minutos apenas, também não faria qualquer sentido fazer uma avaliação sobre ele. Sheldrup já tem aqui participação em 6 jogos, mas conta apenas e só com 92 minutos, ainda assim já marcou um golo. A Tiago Veia, que teve o azar de se lesionar e está na última fase da recuperação, tem 3 jogos até agora, 80 minutos em campo, com um golo e uma assistência. Até tem números interessantes para os minutos que teve. Esperemos que possa regressar e apresentar um bom nível. E fechamos com Gerson de Sousa, que se estreou pela equipa principal nesta temporada. Fez aqui um joguinho no jogo da Taça de Portugal, frente ao Pevidém, e conseguiu ter 12 minutos. Estes jogadores estão então sem avaliação e esperemos que possam ter mais minutos no decorrer da temporada para que possam subir um bocadinho na hierarquia e serem importantes para o plantel das Águias. Depois dos jogadores sem avaliação, passamos agora para os atletas que têm tido mais minutos no Benfica e vamos indo por posições. Começamos pela baliza com Turbin, tem 15 jogos, 1350 minutos, apenas falhou o jogo contra o Pevidém. Sofreu 12 gols até agora. Já tivemos uma longa conversa, um vídeo exclusivo a falar sobre a questão de Turbin. Eu não acho que ele seja o principal culpado pela maior parte destes gols sofridos. Acredito que pode fazer mais sim, mas tem estado a fazer uma temporada razoável, onde se destaca principalmente o belo jogo que fez contra o Bayern de Munique. Pode fazer mais, é certo, mas acho que está aqui até agora a fazer uma temporada razoável. Esperemos que possa melhorar ao longo da temporada, porque eu acho que ele tem capacidade para mais. Seguimos agora para as laterais, e se há jogador que se tem estado a destacar bastante nesta temporada, é Álvaro Carreras, que está a fazer uma belíssima temporada pelo Benfica neste ano, onde fez todos os jogos até agora pelo Benfica, 16 partidas, tem 2 gols, tem 2 assistências, 1359 minutos disputados. É o jogador aqui com mais minutos nesta temporada e de facto tem sido absolutamente incrível o desempenho de Carreras e tem estado a jogar muito, forte defensivamente, extraordinário ofensivamente. Tem sido mesmo um dos grandes destaques do Benfica nesta temporada. Eu vou colocar aqui também o BS na questão dos laterais, uma vez que ele também pode jogar aqui. Ele que tem 12 partidas até agora, 2 golos e uma assistência, 496 minutos. Tem sido um jogador que tem aproveitado as oportunidades que vai tendo. Já fez aqui boas exibições, tenho gostado de o ver. Acho que está a ser um reforço interessante para o Benfica e vou colocá-lo aqui numa posição razoável. Acho que também pode dar mais um bocadinho.
mas tem estado bem, tem estado positivo. Seguindo para Bá, o nosso jogador de cristal, mas ainda assim, 12 jogos, 961 minutos em campo, não está nada mal. Um golo e 2 assistências. Acho que ele também está a fazer aqui uma temporada positiva. Nada de transcendente, mas acho que tem estado bem. Acho que tem feito aqui bons jogos. Sendo assim, vou colocá-lo aqui nesta secção de temporada razoável, com expectativas que as lesões fiquem longe dele e ele possa apresentar um excelente nível no que resta da temporada. Seguimos para o último lateral, que é nem mais nem menos do que Caboré. 6 jogos com uma assistência, 192 minutos. Acho que não surpreende ninguém ao colocar o Caboré aqui no precisa de melhorar. Acho que ainda não mostrou assim nada de especial e precisa de evoluir bastante para ser aqui um elemento útil ao nosso plantel. Vamos lá ver se consegue ganhar aqui algumas oportunidades nos próximos jogos, mas precisa de mostrar muito mais do que aquilo que está a mostrar. Vimos para o centro da defesa e abordando já o capitão Otamendi, que tem 14 jogos, 1165 minutos em campo, tem um golo e 3 assistências, e quem não está a acompanhar a temporada do Benfica até pode achar que um central de 36 anos ter um golo e 3 assistências está a fazer uma temporada bastante ok. E olhando para os números de Otamendi, a nível ofensivo, até tem sido as temporadas onde ele tem apresentado mais. No entanto, aquilo que é mais importante no central é defender. E aí Otamendi tem tido muitas dificuldades. Tem estado bem mais lento, tem cometido muitos erros, muitos deles infantis, com tentativas de cortes acrobáticos que permitem que o avançado fique isolado, seja a ser ultrapassado com muita facilidade. Tem sido aqui uma temporada defensiva de Otamendi para esquecer, onde ele tem cometido muitos erros, e sem dúvida que o central argentino tem que melhorar muito. É um dos jogadores mais experientes do plantel, tem mais responsabilidade e tem que fazer muito mais. Olhando agora para o aspecto positivo desta temporada, que é a grande aposta que tem havido em Tomás Araújo. E aqui o jovem central tem apresentado um grande nível, tem aproveitado as oportunidades que tem tido. Ele tem 13 jogos até agora, uma assistência, 1072 minutos em campo. E além de ofensivamente ajudar, seja com grandes passes, ainda no último jogo fez a assistência para o gol do Carreras contra o Porto, seja também a conseguir fazer belos cortes, conseguir ter aqui uma boa marcação. É um central muito inteligente, um dos melhores jogadores que o Benfica tem neste momento, está num grande momento de forma e sem dúvida nenhuma que é um dos grandes destaques deste Benfica 24-25. Fechamos aqui os centrais com António Silva, que eu confesso tive algumas dúvidas sobre qual o patamar a colocar. Ele que tem 10 jogos, um golo, uma assistência, com 815 minutos em campo. Mas vou colocá-lo aqui na temporada razoável, uma vez que, olhando para aquilo que ele tem feito nestes jogos, não tem cometido assim grandes erros. É certo que pode melhorar e tem potencial para isso, mas acho que seria injusto colocá-lo aqui no precisa de melhorar. A forma como ele tem-se apresentado, acho que tem sido com performances até positivas. É certo que tem aqui um ou outro jogo em que podia ter feito um pouco mais, mas acho que é adequado colocá-lo aqui num patamar intermédio, ainda que, volto a reforçar, há aqui muito para crescer e já vimos António Silva apresentar muito mais e esperemos que no decorrer da temporada possa apresentar mais e ter mais oportunidades para jogar. Avançando um pouco no terreno, indo para o meio campo, onde temos aqui um dos reforços, Leandro Barreiro, ele que conta com 9 jogos, 356 minutos, começou a temporada a titular com o Roger Schmidt, mas assim que Bruno Lage assumiu a equipa, desmontou aquele meio campo de Tino, Leandro Barreiro, que não fazia sentido nenhum, e ele acabou por perder espaço e também a ter poucos minutos. Também acabou por se lesionar e isso acabou por dificultar, obviamente, a que tivesse mais chances, mas claramente precisa de melhorar. Nos jogos em que foi titular mostrou pouco, agora também vai ter que lutar para ganhar o seu espaço, mas claramente precisa de mostrar mais e esperemos que o possa fazer ao longo da temporada. Quem também precisa de mostrar mais é Renato Sanches, ele que tem 8 jogos pelo Benfica até agora, 233 minutos. É um jogador que ainda está algo preso de movimento, ainda precisa ganhar confiança, ritmo de jogo.
Eu tenho esperanças que ele ainda possa mostrar algo mais e ser aqui um jogador útil para a nossa equipa, mas tem que estar longe das lesões e esperemos que seja uma época em crescimento para Renato Sanches, mas por enquanto ainda está pouquinho para aquilo que ele pode e consegue demonstrar. Esperemos que o consiga fazer. Avançando agora para Florentino Luís, ele que já teve aqui um grande momento quando o Bruno Lage entrou na equipa e ele apresentou um nível muito, muito alto. Tem 13 jogos, 1051 minutos em campo, 2 golos marcados. Quando a equipa está a jogar num 4-3-3, tem apresentado sempre um nível muito alto, porque joga na sua posição de eleição, o 6. Quando a equipa joga no meio campo a 2, já aparece menos, uma vez que não tem tanta vocação ofensiva. Ainda assim, visto que ele já apresentou um nível muito alto, também já teve aqui algumas exibições onde não esteve tão bem, vou colocá-lo aqui numa temporada razoável, sendo que é uma temporada razoável para o mais, porque gostei muito de o ver já em alguns jogos. E falta aqui mais um jogador do meio campo, esse jogador que é absolutamente extraordinário, que nem mais nem menos do que Auschwitz, que apresenta sempre um grande nível e vamos colocá-lo aqui sem qualquer tipo de surpresas na boa temporada. Ele tem 14 jogos, 1119 minutos em campo, com um golo e 4 assistências. Desde que chegou novamente ao meio campo, tem sido, sem dúvida, um jogador extremamente importante e sem dúvida que é um dos jogadores em grande destaque nesta temporada. Esperamos que continue assim, a apresentar um grande nível e a dar uma pujança tanto a nível ofensivo como defensivo de grande nível ao nosso meio campo. Vamos agora para os extremos, que vão ser 4 avaliados, sendo que 2 têm muitos minutos, outros 2 nem tanto. E começamos com Di Maria, que continua a espalhar magia nos relevados portugueses, desta vez com uma melhor gestão por parte de Bruno Lage, que é muito importante. Ele conta aqui com 894 minutos em 14 jogos, 5 golos, 2 assistências. Acho que tem estado bastante bem. Vou colocá-lo aqui em boa temporada. Já marcou aqui alguns golos importantes. Foi decisivo em algumas partidas. E sendo assim, vamos colocá-lo aqui no patamar mais alto. É sem dúvida nenhuma um prazer poder contar aqui com um jogador com esta qualidade, que é absolutamente extraordinário. É um grande, grande jogador. E sem dúvida tem de estar sempre aqui num patamar alto. Olhando agora para outros jogadores argentinos que não têm tido tantas chances, Rolaiser tem 9 jogos, 245 minutos em campo, 1 gol e uma assistência. Eu vou colocar aqui no precisa de melhorar, mas a verdade é que aquilo que ele precisa é ter mais oportunidades, porque tem quase sempre apresentado um nível positivo, só que não tem tido aqui muitas chances. A Bruno Lage precisa de dar mais oportunidades e estou certo que Rolaiser vai conseguir aproveitar, mas por enquanto ainda precisa de melhorar para conseguir então ter essas oportunidades. Outro jogador que também não tem tido aqui muitas chances, mas esse também teve a dificuldade de ter tido agora lesões, é Prestiani. 7 jogos, 276 minutos, ele começou muito bem para a época, mas quando começaram os jogos a sério as coisas começaram a complicar, com a mudança de treinador também perdeu espaço e vou colocá-lo aqui no precisa de melhorar, mas primeiro precisa de recuperar da lesão para poder ser chamado, mas de facto é aqui um jogador que ainda é jovem e que tem tudo para conseguir apresentar um nível melhor. E fechamos aqui os extremos com o Aktürkoğlu, que tem estado absolutamente extraordinário, também um dos grandes destaques desta temporada do Benfica até agora. Tem 11 jogos, 807 minutos e olhem para estes números: 8 gols marcados e 4 assistências, absolutamente brutal. O turco tem sido absolutamente decisivo, entrou a um grande nível no Benfica e nunca mais saiu do 11, sempre prestável, seja ofensivamente, seja defensivamente, um jogador muito criativo, rematador, que está sempre a lutar por cada jogada. É sem dúvida uma grande compra que o Benfica fez e esperemos que ele continue neste nível a apresentar grandes exibições e a marcar gols e a fazer assistências, porque tem sido sem dúvida aqui um dos jogadores absolutamente extraordinários neste Benfica 24-25. Passando para os médios ofensivos, e se há jogador difícil de avaliar é Amdoni. Ele tem 12 jogos, 303 minutos com 3 gols marcados. Tem aqui uma boa presença a nível de golos por minuto. No entanto, é aqui um jogador de duas caras.
Quando sai do banco de suplentes, um jogador muito bom, criativo, dentro do jogo, tem oportunidades, marca golos, é uma dor de cabeça para as defesas contrárias, mas quando é titular tem mais dificuldades, parece quase um jogador desaparecido em combate. Portanto, ainda é muito difícil percebermos o que realmente vale a Amdouni e esperemos que ele possa acrescentar mais e melhorar. Mas tendo em conta que anda aqui um pouco volátil, eu vou colocá-lo aqui com algumas dúvidas na temporada razoável, sendo que há claramente um Amdouni em que está a fazer uma boa temporada saída do banco e um Amdouni que precisa melhorar quando é titular. Daí que eu esteja a colocá-lo aqui num patamar intermédio. Passamos para Kokshu, que também tem estado aqui algo inconstante. Não gostei muito dos últimos jogos de Kokshu, ainda assim já apresentou um nível alto, bastante alto até. Tem 15 jogos pelo Benfica, 119 minutos em campo, 4 golos e 3 assistências. Tem números bons. Eu vou colocá-lo aqui no boa temporada, mas aqui com algumas dúvidas já. Acho que o Kokshu tem que ser um bocadinho mais equilibrado. Precisa de alguma regularidade a nível exibicional. Consegue ter grandes exibições e depois algumas onde ele não aparece tanto. Ainda assim, até agora as performances têm sido muito mais positivas do que negativas. Eu vou colocá-lo ainda como um dos jogadores em destaque, mas é daqueles jogadores que está ali na fronteira entre o bom e o razoável. Precisa de manter então essa regularidade a nível exibicional. Falta só aqui analisar os dois pontas de lança e começando com o titular, Pavlidis, 16 jogos, 1124 minutos em campo. É um dos poucos jogadores que fez todos os jogos pelo Benfica nesta época. 5 gols, 2 assistências. Provavelmente esta análise vai ser algo polémica, mas eu vou colocá-lo aqui na temporada razoável. Tenho estado a gostar de ver Pavlidis. Acho que na finalização pode melhorar. Daí que esteja na temporada razoável. Mas tem sido um jogador muito forte na pressão. Tem ajudado muito a equipa. Nas suas movimentações. Abre espaço para os seus colegas de equipa. Na finalização aí sim precisa melhorar. Mas também tem faltado aqui alguma sorte. Já teve aqui um ou outro lance que podia ter feito melhor, mas já houve bolas aos ferros, já houve gols anulados por fora de jogo. Acho que com mais algum tempo os gols vão surgir com cada vez mais frequência e esperemos agora que venha aí um ciclo com muitos gols para Pavlidis, mas pelo aquilo que ele tem feito em campo, não só pelos gols, acho que ele tem feito uma temporada positiva. E fechamos aqui com Arthur Cabral, 12 jogos, 285 minutos em campo, um gol, uma assistência. É daqueles jogadores que precisa melhorar. Até tem tido aqui uma ou outra oportunidade por Bruno Lage, mas não tem sabido aproveitar da melhor maneira. Acho que precisa de lutar mais e crescer mais. E esperemos que possa, nas próximas oportunidades, conseguir aproveitá-las da melhor maneira e ser um jogador útil para a equipa, que até agora não tem sido muito. Está então feita aí a minha análise aos jogadores, pelo menos por enquanto. Já sei que tu não vais concordar com tudo aquilo que eu disse, faz parte, mas desafio-te a deixares aí na caixa de comentários os jogadores que tens gostado mais de ver, aqueles que não tens gostado de ver. Faz aí também uma tier list ou uma análise dos jogadores que têm surpreendido mais pela positiva e pela negativa. Estou muito curioso para ver quais é que são os jogadores a destaques pela positiva e negativa. Entretanto, deixa um gosto e subscreve o canal caso ainda não tenhas feito e deixa na caixa de comentários hashtag análise ao Benfica. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica. Saudações benfiquistas.